você que não é familiarizado com o termo premissa, é bem simples, é a base central da história. É algo conciso que resume a história do filme. É até um bom exercício se você quiser tentar. Por exemplo, um tubarão assassino que aterroriza uma cidade pequena. Qual é o filme? É esse mesmo. E pra mim, a premissa mais legal de todas é essa: um ônibus que se parar, explode! Me arrepia toda vez só de pensar nessa história. Os anos 90 foi a década dos filmes de ação. Tem muitos, mas muitos ótimos filmes e muitos filmes ridículos. Mas alguns são tão ridículos que acabam sendo legais. Put the bunny back in the box. Mas não é o caso desse filme que eu vou falar. Ah, não, esse é aquele tipo de filme que eu posso dizer que é uma obra-prima da ação. Velocidade Máxima foi um filme marcante no momento em que vi por alguns motivos. Primeiro é porque foi a primeira vez que eu vi o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Segundo, porque tem uma história inicial que é quase um segundo filme dentro dele. E foi essa história inicial que deixou guardada em mim a ideia de fazer um filme dentro de um elevador, que foi exatamente o que eu fiz quase 20 anos depois. Um filme que se passa inteiramente dentro de um elevador por causa de Velocidade Máxima. Um outro ponto crucial nesse filme é a maneira que ele faz com que você entre na história de forma apreensiva e luta junto com os reféns dentro do ônibus para que eles consigam sair de lá vivos. There is a bomb on this bus. If we slow down, it'll blow. Há uma cena que Annie, personagem de Sandra Bullock, está dirigindo desvariadamente o ônibus tentando não acertar em nada e repetidamente uma mulher com um carrinho de bebê cruza o caminho dela. E, infelizmente, ela acerta o carrinho jogando o bebê pro alto. A construção na cena, na edição e na trilha sonora, junto com a reação da personagem que acabou de atropelar um bebê com um ônibus, é emocionante. Você se sente péssimo junto com ela. Está aí um outro exemplo de atuação inesquecível. Porém, calma, respira. Não era um bebê, era uma mulher carregando latas dentro de um carrinho de bebê. E quando a Sandra Bullock percebe que não atropelou o bebê, o alívio que ela sente ao descobrir faz você se aliviar junto com ela. Faz você literalmente recuperar o fôlego. Cans. Cans. There was no baby, it was full of cans. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Oh my God. Há cenas atrás de cenas como essa nesse filme, que a tensão acaba fazendo parte do seu estado natural. Um momento específico foi quando eles recebem a informação de que o ônibus está passando por uma ponte inacabada. Eles precisam acelerar o máximo que puder para poder saltar a ponte com o ônibus. Isso fez a sala do cinema ficar em silêncio. Todas as pessoas ali querendo saber se eles iriam conseguir fazer o salto ou não. E claro, eles conseguem! A gente tava vendo o ônibus saltar de forma absurda e impossível, 50 metros no ar, de um lado a outro da ponte. E aí aconteceu algo que eu nunca esquecerei. O meu pai e algumas poucas pessoas se levantaram das suas cadeiras e começaram a aplaudir de felicidade e alívio. Você pode achar isso ridículo, afinal o diretor e os atores não estavam naquela sala de cinema naquele momento. Então estavam aplaudindo por quê? Simples, porque o filme fez ele e muitas outras pessoas entrarem na situação. Eles não estavam apenas vendo um filme, eles estavam vivendo ele. É isso que o cinema faz. Você pode muito bem assistir algo no conforto da sua casa, mas quando você se compromete a ir em uma sala de cinema, imergir naquela escuridão, junto com um bando de gente desconhecida, dividindo o mesmo interesse, a experiência cinematográfica é verdadeiramente criada naquele momento. E ver meu pai aplaudindo uma cena de um filme em um cinema lotado, sem medo de passar vergonha, sem medo de ser feliz, me fez entender o poder que uma obra cinematográfica pode fazer. Eu acredito que ele nem deve lembrar de ter feito isso. E se eu comentar pra ele, provavelmente ele vai dizer que eu estou mentindo. Mas isso aconteceu porque foi involuntário. Foram aplausos de alívio, sabe por quê? Porque você precisa se comprometer à obra. Assistir a um filme não é só assistir um filme, você tem que se propor a estar nele. Não apenas assista um filme, esteja no filme.